Você já se perguntou por que a Bíblia, livro de amor e misericórdia, reserva espaço para histórias de mulheres cujos destinos desafiaram as próprias leis divinas? E se eu te dissesse que existem 7 mulheres cujos relatos são tão controversos que chegaram a testar a paciência e a justiça de Deus, revelando segredos profundos sobre graça, julgamento e o valor do arrependimento? Hoje vamos explorar as 7 mulheres proibidas da Bíblia que desafiaram a Deus, personagens que cada uma a seu modo cruzou fronteiras espirituais, levantou ousados dilemas morais e, em alguns casos, rebelaram-se contra mandamentos claros do Altíssimo. Suas histórias são lições poderosas. Algumas nos mostram o perigo de ignorar limites sagrados. Outras, o poder transformador do perdão divino. Prepare-se para descobrir como cada uma dessas mulheres forçou a narrativa de Israel e do próprio plano redentor, e por que seus exemplos ainda ressoam hoje, desafiando-nos a avaliar nossa própria fidelidade e a compreender a amplitude da graça de Deus. Antes de seguir, escreva nos comentários: reverencio a sabedoria divina. Essa declaração sela seu compromisso de aprender destas lições difíceis e nos ajuda a levar esta mensagem a quem precisa enfrentar seus próprios limites. Curta, compartilhe e inscreva-se. Seu apoio multiplica este estudo de fé. Eva, a mãe da desobediência, primeira mulher da Bíblia, Eva, foi criada para habitar um paraíso perfeito, desfrutar comunhão íntima com Deus e administrar a criação. No entanto, diante de uma instrução simples, não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela escolheu desafiar o Criador. Gênesis 3, 1, 6. O contexto do mandamento: Deus havia estabelecido o Éden como um lugar de harmonia e provisão abundante. A árvore do conhecimento representava a linha tênue entre confiança e soberba. A tentação e a queda seduzida pela serpente, Eva contemplou a vantagem do fruto: sabedoria, olhos abertos e semelhança a Deus. Em um instante de incredulidade, ela acreditou que o Senhor estava retendo algo bom e decidiu impor sua própria vontade. As consequências cósmicas. A desobediência de Eva trouxe morte, vergonha e ruptura na relação entre Deus e a humanidade. A maldição alcançou não apenas Adão e Eva, mas toda a criação, prova de que um ato pessoal pode ter impacto global. Reflexão para hoje. Quantas vezes ignoramos instruções claras de Deus, confiando em nossa sabedoria momentânea? Eva nos adverte sobre o poder da dúvida e do engano que se disfarça de oportunidade, chamada a ação. Se você se compromete a honrar as fronteiras divinas e confiar em sua sabedoria, comente: confio em teu conselho. Curta e compartilhe, para que outros aprendam a resistir às sutis tentações do fruto proibido. Sara, a proibição de manipular promessas divinas. Sara, esposa de Abraão, enfrentou um duplo desafio. Ela recebeu a promessa de um filho ainda na velhice e, ao duvidar, tomou uma ação humana proibida para ajudar Deus a cumprir sua palavra. Gênesis 16. O mandamento implícito. Deus prometeu a Abraão uma descendência numerosa como as estrelas do céu. Gênesis 15, 5. O casal deveria esperar na fidelidade, confiando em seu tempo. A intervenção de Sara. Após anos de esterilidade, Sara incentivou Abraão a gerar um herdeiro por meio de sua serva Agar. Embora culturalmente aceitável, esse ato ultrapassou o limite de confiar na promessa divina, substituindo a espera por um atalho humano. As repercussões espirituais. A escolha de Sara trouxe ciúmes, tensões familiares e a endurecimento do coração de Agar,
cujas lágrimas ecoaram pelos desertos. Gênesis 16, 6, 7. O povo de Ismael tornou-se testemunho de bênçãos fora do plano original de Deus, gerando conflitos intergeracionais. Lição atual. Em nossas vidas, muitas vezes tentamos acelerar as bênçãos de Deus por meio de esquemas ou atalhos, finanças ilícitas, compromissos precipitados, decisões impacientes. Sara nos adverte que manipular a promessa divina gera frutos amargos. Chamada à ação. Se você decide esperar com fé e não recorrer a atalhos humanos, escreva "Espero na fidelidade" de Deus nos comentários. Curta e compartilhe para encorajar outros a descansar no tempo perfeito do Senhor. A mulher que olhou para trás, a esposa de Ló, e o limite à desobediência. Entre as narrativas mais trágicas da Escritura está a de Ló e sua família fugindo da destruição de Sodoma e Gomorra. Deus advertiu: não olhes para trás, não pares em toda a planície, escapa para o monte. Gênesis 19, 17. Mas a esposa de Ló, em um ato de hesitação fatal, desobedeceu e olhou para trás, tornando-se uma estátua de sal. Gênesis 19, 26. O mandamento claro. Deus, em sua graça, deu instruções precisas. Fugir sem olhar para o passado corrompido. Olhar simbolizava apego ao pecado e saudade do estilo de vida ímpio. A desobediência com consequências eternas. Ao desafiar aquela ordem simples, a esposa de Ló perdeu tudo. A família, a terra prometida e, literalmente, a própria forma humana. Sua estátua de sal permanece como advertência petrificada contra o desejo de revisitar o pecado. Símbolos de coração dividido. A hesitação de olhar para trás revela um coração dividido. Parte ainda se prendia aos prazeres e confortos que Deus havia condenado. É um retrato poderoso de como o arrependimento superficial não nos liberta do passado. Reflexão para hoje. Quantas vezes nossos olhares recaem sobre práticas, amizades ou memórias que Deus já decretou destruir em nossas vidas? A esposa de Ló nos alerta: não volte atrás nem com a mente, nem com o coração. Chamada à ação. Se você se compromete a não olhar para trás e avançar em obediência plena, comente: olho para Jesus e sigo. Curta e compartilhe para lembrar outros que o caminho do discipulado exige firmeza e desprendimento. Jezabel, a rainha da idolatria e perseguição. Jezabel, esposa do rei Acabe em Israel, personifica o desafio extremo aos mandamentos de Deus. Ela promoveu o culto a Baal dentro do próprio templo de Jerusalém e ordenou a execução sistemática dos profetas do Senhor, estabelecendo um reinado de terror espiritual. 1 Reis 18, 19, 21, 23. A aliança proibida. Ao casar-se com Acabe, Jezabel introduziu o culto a Baal, violando de forma direta o mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 23. A perseguição dos profetas determinou a morte de todos os profetas de Yahvé, usando decretos cruéis para silenciar a voz de Deus em Israel. Ao tentar apagar a verdade, desafiou o próprio Senhor. O confronto com Elias. No Monte Carmelo, Elias desafiou Jezabel e todo o povo. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, mas se Baal, seguiu. 1 Reis 18, 21. Sua coragem expôs a farsa da idolatria, o juízo inequívoco. Deus declarou que cães devorariam Jezabel perto de Jezreel. 1 Reis 21, 23. E essa profecia se cumpriu. Ela foi lançada de uma janela e seu corpo foi pisado, simbolizando a vitória sobre o mal supremo. Lição para hoje. Quando permitimos ídolos modernos, seja status, prazer ou poder, e silenciamos a voz de Deus em nossas vidas, pavimentamos o caminho do juízo.
Jezabel nos alerta sobre as consequências devastadoras de sustentar falsos deuses. Se você decide rejeitar toda forma de idolatria e defender a verdade de Deus acima de tudo, comente: somente tu és meu Deus. Mical, a princesa que desprezou. A adoração. Mical, filha de Saul e primeira esposa de Davi, desafiou a Deus ao desprezar publicamente o momento de louvor de seu marido. Ao ver Davi dançando com alegria diante da arca do Senhor, ela o menosprezou do alto de uma janela, revelando um coração endurecido. 2 Samuel 6, 16, 20. O contexto de adoração. Davi trazia a arca a Jerusalém com cânticos, danças e celebrações, reconhecendo a presença de Deus no meio do povo. O desdém de Mical. Observando a cena, Mical zombou da expressão de louvor de Davi, indicando que ela valorizava mais a aparência do que o poder de Deus manifestado. Sentença divina. O Senhor declarou que nenhum descendente de Mical veria o trono de Davi para sempre. Ela morreu sem filhos, simbolizando a esterilidade espiritual da incredulidade. Reflexão atual. Quantas vezes julgamos ou desprezamos a adoração genuína, criticando aqueles que se entregam de corpo e alma ao Senhor? Mical nos desafia a abraçar o louvor sem reservas. Se você se compromete a adorar livremente, independentemente do que digam os outros, escreva: adorarei sem medo. Atalia, a rainha usurpadora e guardiã do pecado. Atalia, filha de Acabe e Jezabel, instaurou uma tirania sangrenta em Judá ao matar todos os herdeiros legítimos do trono após a morte de seu filho Ocosias, tentando anular o pacto davídico. 2 Reis 11, 1, 3. A ofensa ao pacto davídico. Ao exterminar a descendência real de Davi, Atalia desafiou a promessa divina de manter um herdeiro davídico eterno. Jeremias 33, 17. A promulgação da idolatria durante seu reinado promoveu o culto pagão e fechou as portas do templo, impedindo a adoração ao verdadeiro Deus. A providência de Joiada, o sumo sacerdote, salvou Joás, filho de Ocosias, e o proclamou rei. Atalia foi executada e a linha davídica foi restaurada. Significado espiritual. Atalia simboliza toda a tentativa de suprimir o reinado de Cristo na vida do crente. Hoje, qualquer força que busque excluir a autoridade de Jesus em nosso coração cumpre o papel de Atalia. Se você rejeita toda a usurpação satânica e afirma a soberania de Cristo, comente: Jesus é meu rei. A mulher de Babel, a prostituta apocalíptica em Apocalipse 17, 18. João descreve a mulher de Babilônia, montada sobre a besta e embriagada com o sangue dos santos. Esta figura profética representa sistemas corruptos que seduzem nações com riquezas e perseguem a igreja fiel. Prostituição espiritual. Babilônia simboliza toda a estrutura que oferece falsas promessas, poder, prazer, segurança, e se alimenta da fidelidade dos crentes. O sangue dos mártires. Sua taça contém o sofrimento dos justos martirizados pela fé, lembrando-nos das perseguições passadas e vindouras. O juízo. Inequívoco. Os reis da terra lamentarão sua queda ao verem seus lucros convertidos em ruínas. Deus chama: sai dela, meu povo. Apocalipse 18, 4. Aplicação atual. No mundo contemporâneo, muita gente ainda se deixa atrair por Babilônias modernas, ideologias, modismos e falsas religiões que distorcem a verdade de Deus. Se você está disposto a separar-se de qualquer sistema corrupto e se unir à verdadeira noiva do Cordeiro, escreva: sou do Cordeiro, não de Babilônia. Conclusão. Do desafio à transformação, exploramos 7 mulheres que desafiaram os limites.
Divinos: Eva, Sara, a esposa de Ló, Jezabel, Mical, Atalia e a mulher de Babilônia. Cada história revela a gravidade de violar mandamentos sagrados. A desobediência gera consequências profundas. O perigo de manipular promessas de Deus. Atalhos humanos trazem amargura. A importância de não olhar para trás. Apego ao pecado paralisa a fé. O impacto da idolatria. Sustentar falsos deuses afasta-nos de Cristo. O valor da adoração livre. Louvar com o coração expande o reino. A urgência de defender o pacto davídico. Cristo é o único rei. O juízo final sobre sistemas corruptos. A verdadeira noiva do Cordeiro triunfa. Se este estudo tocou seu coração, declare nos comentários: caminho em sua verdade, confirmando seu compromisso de obedecer, adorar e separar-se de tudo que ofende a Deus. Próximos passos. Compartilhe este vídeo com quem precisa enfrentar áreas de rebeldia espiritual. Inscreva-se para mais estudos que confrontam e edificam. Junte-se a um grupo de apoio para confessar, orar e crescer juntos em obediência. Agora, fique em silêncio por alguns instantes. Permita que a música de fundo penetre seu espírito e faça esta oração. Senhor, Deus, livra-me da rebeldia, dá-me um coração submisso e ensina-me a andar em sua verdade. Amém.